Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa André, sou professora de Processo Civil. Hoje nós vamos começar a estudar sobre as provas em espécie. Então hoje nós vamos estudar duas, a ata notarial e o depoimento pessoal, ok? A ata notarial começa aí no artigo 384 do Código de Processo Civil e o depoimento pessoal começa no 385, ok? A gente vai para a lousa, fiz aquele apanhado, um resumo do que vocês precisam saber sobre esses dois tipos de prova. Vamos lá? Depois, nós vamos ver aí os artigos, né? Vamos ler, porque, como eu sempre digo, é importante fazer a leitura do artigo de lei. É isso que vai cair na sua prova, ok? Mas vocês precisam de um resumo, de um apanhado e entender melhor artigo por artigo. Então, vamos lá. A ata notarial, ela é uma espécie de prova nova no novo CPC, novo, nem tão novo, né? Já estamos aí em 2018. E ela vai ser requerida pelo interessado, ok? Esse tipo de prova é aquela prova que a gente vai num cartório, ok? E a gente pede aí para o tabelião, porque ela sempre será lavrada por tabelião, para que ele ateste ou documente a existência ou modo de existência de algum fato, ok? Ainda, alguns fatos, alguns dados, como extração de som ou de imagem, também podem ser lavrados em ata notarial, podem constar aí numa ata notarial. Vamos, por exemplo? Pessoal, a ata notarial, ela é requerida quando, por exemplo, há um crime aí na internet, há alguém que está aí te xingando numa rede social, te ofendendo, né? Ou ainda, se a gente vai utilizar aí para uma ação de uso capião extrajudicial, nós precisamos que alguns dados constem numa ata notarial. Quando está ocorrendo aí esse crime, aí alguém está aí ofendendo a sua honra, né? Ou de algum parente, do seu filho, enfim. Nós vamos até um cartório e pedimos para que ele ateste o documento. Então, temos aqui dois tipos até de provas, né? Digamos aí, uma prova híbrida, né? Que ele vai atestar, então ele tanto será testemunha, né? De que aquilo está ocorrendo, como ele também vai documentar tudo que está ocorrendo. Quando isso for ocorrer através de som ou de imagem, imagina só que tem alguém me ligando e está aí me ameaçando. Então, eu vou gravar essa conversa, só que essa conversa, ela não vai ter validade como prova. Se eu for com essa conversa, pura e simplesmente colocar ali nos meus autos, para eu dar uma fé pública para essa prova, eu vou pedir para que ela seja lavrada em ata notarial. Então, vai haver aqui uma degravação, né? Onde vai constar ali tudo que está tudo que ocorreu nessa gravação ou ainda tudo que ocorreu nessa imagem, para que eu possa, então, formalizar um meio de prova, ok? Então, a ata notarial é um artigo só, ele é pequenininho. O que eu queria que vocês entendessem como funciona esse meio de prova, que é novidade no Código de Processo Civil, ok? Vamos agora para o depoimento pessoal, está no artigo 385. Pessoal, requerida pelas partes, esse meio de prova pode ser requerida pelas partes ou pelo juiz de ofício ainda. A parte, ela será pessoalmente intimada e ela será advertida que se ela se recusar a depor ou ainda se ela não comparecer desde que intimada pessoalmente, ela vai aí responder a pena de confesso. Ela poderá responder aí a pena de confesso, ok? Não pode. O que a parte não pode fazer no momento em que ela estiver fazendo o seu depoimento, prestando o seu depoimento? Quem vai requerer? Ou as partes ou o juiz de ofício. Então, vamos supor, o réu está ali para depor. O autor fez o requerimento que ele depusesse aí com a finalidade de extrair a confissão aí do réu. Ele não pode se utilizar de escritos previamente preparados, ok? Então, ele não pode levar, ele fez um resumo de tudo que ele quer falar e levar lá no momento desse depoimento. Não pode. O que ele pode levar são notas breves. Por exemplo, ocorreu em tal horário, ele está com medo de ficar nervoso e esquecer o horário que aconteceu o fato, ele coloca ali o horário. Ou então, alguém que testemunhou e ele ele pode esquecer do nome, então ele coloca só o nome. Notas breves, curtas, pequenas, ok?
Ainda, gente, a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que sejam imputados a ela, ou ainda cujo estado ou profissão ela deva resguardar sigilo. Então, vamos supor, o advogado, quando ele está fazendo uma consulta com o seu cliente, tudo aquilo que está sendo dito na consulta é um sigilo profissional. Logo, o advogado ele não pode aí depor sobre fatos cuja profissão, né, ele deva resguardar o sigilo. Ainda, a parte não é obrigada a depor sobre fatos que venham a ocasionar desonra própria do seu cônjuge ou companheiro ou aí parentes em grau sucessível, ok? Não é obrigada, por fim, a depor sobre fatos que possam colocar a sua vida em risco, né? Então, perigo de vida, ou ainda o seu cônjuge, companheiro ou seus parentes em grau sucessível, ok? Agora a gente vai estudar aí, artigo por artigo, e sanar todas as dúvidas. Vocês vão ficar craque nessa matéria. Vamos lá? Copiem. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui no 384, data notarial. Já dei um apanhado para vocês. Então agora a gente vai fazer a leitura, ok? Até porque é um artigo bem simplificado e tudo que vocês precisavam saber, coloquei na lousa, dei até os exemplos. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada pelo tabelião, parágrafo único, dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar na ata notarial. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, aqui a gente já está no depoimento pessoal, e é o artigo 385. A fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. É aquilo que eu falei. Tanto a requerimento da parte, né? Então, o autor está requerendo ali o depoimento do réu, como também, ou vice-versa, como também o juiz pode ordenar de ofício. Parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer, ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Pessoal, parágrafo 2º é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, o autor, ele não vai poder ali, se ele ainda não depôs, ele não vai poder assistir ao interrogatório, por exemplo, do réu. Por quê? Porque aí pode haver uma modificação e ele tem que realmente se resguardar nesse sentido, até para que o juiz possa pesar aí os dois depoimentos, ok? O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro meio recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. São os modos como pode ser feito e realizado esse meio de prova. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, ou seja, aquelas respostas que não têm nenhum fundamento, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos da prova, declarará na sentença se houve a recusa de depor, ok? Então, não é só se recusar, é também quando sem um motivo justificado deixar de responder ou empregar evasivas. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe, todavia, o juiz a consulta de notas breves, aquilo que eu já expliquei para vocês, desde que objetivem complementar esclarecimentos, né? Então, essas notas breves não pode ser ali um resuminho, tem que ser um objetivo de apenas complementar esses esclarecimentos. Então, complementar alguns fatos para esclarecer para o juiz esse meio de prova aí que é o depoimento dele. Pessoal, 388 está dizendo aí que a parte não é obrigada a depor sobre fatos. Inciso 1.
criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Inciso 2, cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Inciso 3, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Inciso 4, coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 13. E o parágrafo único diz que esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nós estudamos então aí duas espécies de prova, a ata notarial e o depoimento pessoal, artigo 384, artigo 385 até o 388. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima.